Muito bom dia, Cuiabá, muito bom dia, Vaza Grande. Bom dia a você que acompanha a programação da Capital FM pelo nosso endereço eletrônico capitalfmcuiabá.com.br. A Assembleia Legislativa, conforme eu antecipava ontem aqui no comentário, aprovou mesmo e foi lida ontem a CPI que vai investigar membros do Ministério Público com relação à legalidade ou ilegalidade no recebimento de cartas de crédito. É bom que a CPI esteja instalada. É uma reafirmação do Poder Legislativo e mostra que ninguém está acima da lei. Ora, não se trata de a Assembleia confiou numa afirmação de Éder Moraes. Não. O Éder deve ser o menor dos informantes desta CPI. Até deve ser ouvido novamente. Não importa que o Éder seja hoje um condenado da justiça, condenado a 69 anos de prisão. Não importa que hoje a Procuradoria-Geral da República esteja solicitando o retorno de Éder na cadeia para que ele não possa responder em liberdade. Nada disso importa. Importa que os fatos, eu disse os fatos, sejam investigados. Não é de bom senso, não é de bom alvitre que o Ministério Público, uma instituição que fiscaliza em favor da sociedade, seja contra uma investigação do pagamento de cartas de crédito a alguns de seus membros. O fato de investigar não significa culpa antecipada. Não significa de que esses procuradores que receberam não o fizeram dentro da legalidade. Mas é preciso conhecer quais os motivos dos milionários pagamentos das cartas de crédito. Até para que numa sociedade transparente, a sociedade possa avaliar o quanto ganha, por que é que esses direitos existem, se é que não foram pagos a mais. E se foram pagos a mais, que os cofres públicos sejam restituídos. Ponto. O que não se pode é transformar esta CPI numa CPI contra a instituição Ministério Público. O Ministério Público continua a ser, existindo ou não a CPI, uma instituição respeitada e que precisa ter realmente o respeito de toda a sociedade, que tem prestado grandes serviços à população mato-grossense, quer seja através das suas investigações normais, quer seja através do GAECO, o Grupo de Apoio Especial de Combate ao Crime Organizado. Agora, que isso tudo precisa ser esclarecido é indiscutível. E nesse processo de investigação e nesse processo de posicionamento, algumas lideranças se fortaleceram dentro da Assembleia Legislativa. Eu diria que não apenas por isso, mas exatamente pela sua atuação no ano. Um dos destaques do Poder Legislativo é indiscutivelmente o deputado Oscar Bezerra. Oscar Bezerra, alguns atribuem, muitos atribuem, o que deve agradar demais o deputado Wilson Santos, ao líder do governo Wilson Santos, a articulação para que se conseguisse esse número de assinaturas na carta de crédito. Não é verdade. A decisão foi tomada de sopetão. A decisão foi tomada num posicionamento imediato do deputado Oscar Bezerra. Ele liderou esse processo quando fez a oitiva do ex-secretário Éder Moraes. Mas não é apenas por ter liderado esse processo que ele vem se destacando dentro da Assembleia. Ele vem se destacando na Assembleia por estar fazendo bom combate, por estar até com alguns equívocos com relação à cronologia dos fatos, mas por estar realmente desempenhando corretamente seu papel de presidente da CPI, que investiga as obras da Copa, que ainda vai dar dor de cabeça para muita gente. Aliás, o deputado Oscar Bezerra já tem uma postura respeitada e respeitável desde antes de chegar à Assembleia Legislativa.
é bom lembrar que ele, Oscar Bezerra, ele teve coragem de enfrentar o Riva lá em Juara. Ele foi candidato a prefeito de Juara quando o Riva era o todo-poderoso presidente da Assembleia. Ele ganhou do candidato do Riva lá em Juara quando o Riva era o principal mandatário do Poder Legislativo de Mato Grosso e o homem que tinha mais influência dentro do Poder Executivo. Ontem, e os fatos coincidiram, ontem o deputado Oscar Bezerra acabou de ser absolvido numa sessão da Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça, porque ele havia sido condenado em primeira instância, dizem que com utilização de uma certa influência do ex-deputado Riva. Sabem por quê? Porque quando ele foi candidato a prefeito, quando ele foi candidato à reeleição, um dos funcionários da prefeitura fez um e-mail e mandou para 3 pessoas de dentro da prefeitura convidando para uma reunião com o deputado Oscar Bezerra, na época prefeito, na época candidato à reeleição. Por isso ele foi cassado, por isso ameaçavam inclusive com punições dentro do direito civil, e ele foi absolvido ontem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O deputado Oscar Bezerra, anotem aí, ele é o deputado que veio de Juara, mas ele é o bom exemplo que vem de Juara. Ele está fazendo um mandato de forma a proteger, inclusive, a imagem do Poder Legislativo. Qual foi a nota distoante ontem da reafirmação do Poder Legislativo? Não poderia ser outra, né? A do deputado Zeca Viana. Primeiro porque ele não cumpriu a palavra dada ao deputado Oscar Bezerra. E eu não me esqueço da música do Roberto França, né? Que prometer e não cumprir é pior do que mentir. Então, o deputado Zeca Viana prometeu, não cumpriu e ficou pior do que tendo mentido. Ele, na verdade, foi o único deputado que não assinou a CPI, com a desculpa esfarrapadíssima de que com isso ele enfraqueceria o Ministério Público e isso pode beneficiar o governador Pedro Taques. O deputado Zeca Viana está careca de saber que o governador Pedro Taques não tem absolutamente nada a ver com isso, que o governador Pedro Taques jamais conseguiria, embora eu acredite que pela sua formação ele nem tenha tentado e nem tentaria impedir uma CPI. E tenho a convicção, essa CPI não enfraquece o Ministério Público. Ao contrário, o Ministério Público vai sair engrandecido dessa CPI, tendo ou não alguns dos seus procuradores punidos. A instituição Ministério Público, ela não se enfraquecerá nem um segundo. Portanto, a Assembleia Legislativa tem que ter agora apenas o rumo que está orientando o presidente da casa, o deputado Guilherme Maluf. Que esta CPI não pode ser contra a instituição Ministério Público. Agora que tem que apurar tudo, tem. Doa a quem doer. Não é assim que o Ministério Público prega? Que assim seja.